Shalom, shalom, amados. Mais um dia. Glória a Deus por mais esse dia. Que nós possamos revelar Deus. E se ainda não conseguirmos isso, precisamos conhecê-lo. Para desejarmos de fato revelá-lo. Para de fato dizermos primeiramente para nós mesmos: eu sou um filho, uma filha amada de um Deus lindo, de um Deus indecifrável e nunca será definido por nós, não é mesmo? Mas, como está o dia de hoje para você? Acordou com um coração triste, um coração esperançoso, um coração cheio de expectativas, um coração que está dizendo assim, talvez: ai, estou cansado, mais um dia. Ou aquele coração que, apesar das lutas continuarem, você pode dizer assim: bendize minha alma ao Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Sim, aí a gente sente esperança. E o inferno ouve. Apesar de nós sabermos que no nosso coração ainda existe um tanto de lutas, um tanto de coisas que não nos trazem talvez alegria, muitas coisas do lado de fora não estão resolvidas, mas o mais importante nesse dia é o que está do lado de dentro. E o que está do lado de dentro, você tem alguém totalmente aliado que pode te ajudar a vencer, pode te ajudar a ter uma paz que transcende a compreensão humana. Uma paz que vai além de todas essas angústias aí. Mas isso aí não acontece como um toque de mágica. Você parou aqui, não parou? Tá sentindo tudo isso? Então eu vou te dar uma dica. Pega a palavra de Deus, pega lá o Salmo 103 e declare em alta voz. Declare uma, declare duas, declare três, pegue outro, 23, depende do que você está sentindo. Mas uma certeza eu tenho: se você procurar pelo Senhor, pela palavra dele, admitir que depende dele, sabe? Que apesar de não sentir esse amor que eu estou dizendo ainda, mas se você tiver um fio de desejo ou de curiosidade, de querer conhecê-lo, de querer amá-lo, ele está vendo seu coração e ele é o único capaz de te ajudar a viver essa realidade. E ele deseja muito mais do que você te dar essa realidade. E é essa realidade que vai te fazer feliz. É essa realidade que vai te trazer esperança, paz e te ajudar a entender. Sabe que, tal como você, no mundo inteiro, muitas outras pessoas estão sentindo as mesmas coisas. Mas o que vai fazer a diferença na vida do mundo todo, de todas as pessoas, é buscar a Deus, sabe? Eu sei que pode não ser fácil, porque é abstrato, Deus é espírito. Mas ele colocou no nosso interior, lá dentro de nós, um desejo, uma essência que clama por ele. Ele não nos fez e nos colocou nesse mundo, né? Que jaz do maligno, como a palavra fala, sem que tenhamos ferramentas, sem que tenhamos condições de vencer todo o mal, tudo aquilo que nós vemos nesse tempo trabalhoso, nesse tempo difícil. Nós não podemos negar isso, isso é real. Mas ele é fiel. Ele não nos deixará. Mas ele não vai esmurrar a porta, não vai chutar a porta do nosso coração. Sabe? E ele entende todas essas coisas. Jesus esteve aqui. E sabe o que eu acho mais incrível? Entre tantas coisas incríveis, essa é uma das quais eu acho mais incrível. Ele foi carne, ele sabe exatamente como isso tudo dói. E ele disse lá, quando ele veio cumprir a missão dele, como nós temos missões também, uma missão, um propósito para ser vivido aqui. E ao estar lá para cumprir o propósito dele, quando estava doendo, quando ele chegou no limite de dor, ele ainda passa por dor pior, que ele não tinha ido para a cruz ainda. Mas ele sabia, ele estava a caminho.
ele disse para o pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se for possível. O que era o cálice? A dor, o sofrimento que ele estava vivendo. Mas, Pai, que não se faça a minha vontade. E é aquilo que eu sempre digo: o coração humano é desesperadamente enganoso. E ele sabia que a dor ali estava fazendo o coração dele, sabe, gritar, tentar querer por um tempinho ali desistir, atenuar aquela dor. Mas acima de tudo, ele queria obedecer. Mas, Pai, se for possível, mas se não for, se faça a sua vontade, não a minha. E ele prosseguiu, e lá na cruz, sofrendo muito mais, porque ele já tinha recebido uma dose de força ali do Pai, ele ainda teve mais força para dizer na cruz: Pai, perdoa-lhes. Aquelas pessoas que o maltratavam, dilaceravam a pele dele, aqueles chicotes, que na ponta tinha um ferro. Quando batia na pele de Jesus, arrancava um pedaço de carne. Quanta dor, amados, quanta dor, sabe? E ele, sem oxigênio nenhum, ele disse: Pai, perdoai-lhes, porque não sabe o que fazem. Ainda havia chance. Depois da morte dele, né, da escuridão, que ficou ali por 3 horas, muitos falaram verdadeiramente que ele era o Filho de Deus. Então, naquele momento, muitos daqueles que maltratavam ele começaram a entender, né? E aquilo que Jesus havia dito, pedido para o Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Passaram a entender o que estavam fazendo, estavam matando o Filho de Deus. Olha que Deus lindo. E esse Deus lindo, maravilhoso, que está dizendo para você aí agora. Talvez você não entenda, você não sabe o que você está fazendo. As emoções nos fazem perder a clareza. A nossa alma fica perturbada, fica muito dolorida, fica muito achatada. Mas ainda assim ele diz, ele é o nosso advogado, ele é nosso intercessor. Ele diz para o Pai: perdoa, porque não sabe o que está fazendo. Mas em algum momento, daqui a pouco, não sei daqui a quanto tempo, ele vai te dar provas da existência dele. Ele vai te dar provas do amor dele. Só é preciso que você peça. Que você diga para ele: eu não vou desistir. Apesar de eu querer, como Jesus queria, mas não desistiu. Você também não vai desistir. Você vai pedir a ele esperança. Você vai pedir a ele o que você está precisando. Sabe, não tenha medo de ir. Se você não tem fé, peça fé. Ele disse que quem não tem fé, que a peça, que ele dá. Tá bom, amados? Então, antes de você desligar aí, curta lá, compartilhe com alguém. Quem sabe esse vídeo vai alcançar alguém que está querendo desistir de tudo agora. Sabe? E aí, é uma chamada de Deus a despertamento. Não por mim, de jeito nenhum. Eu só quero cumprir o meu propósito, o meu papel. Mas pelo poder que é na palavra de Deus, de alcançar as pessoas. Mas para que essa palavra alcance, eu preciso da sua boa vontade. Sabe? De você permitir que Deus te use também. Amém? Então vamos orar? Oh, Pai, mais um dia. Mais uma oportunidade. Enquanto muitos partiram. Partiram ontem, vão partir hoje. Talvez não seja o nosso tempo. Estamos aqui diante desse vídeo, porque não é o nosso tempo. Então te pedimos força, luz, discernimento, que o Senhor repreenda toda a ação de Satanás e seus demônios sobre essa mente que me ouve, Senhor. Que o Senhor dê esperança, clareza, renovo de fé. Tudo aquilo que só o Senhor sabe, Pai. Que esse filho, que essa filha tua está precisando, Deus. E assim eu te oro, Deus. E me uno a outros irmãos também, Pai, que têm condições de orar agora. Podemos visualizar a terra, Deus. São tantas dores, são tantos clamores, mas o Senhor, nada passa desapercebido ao Senhor. Então nós intercedemos, ó Deus, para que haja vida, para que haja salvação, para que teu reino seja implantado sobre a face da terra, porque o Senhor está voltando e nós queremos estar contigo. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.